Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir de presente a sua atenção, por favor. Eu prometo ser breve, mas eu sei que você ainda está agitado por tudo que está acontecendo aqui, mas eu preciso da sua atenção, por favor. Se acalme um pouco, fique tranquilo, porque eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus vai fazer no meio de nós essa noite, aliás, aquilo que Ele já está fazendo, vai mudar o rumo da nossa vida. Amém, irmãos? Amém ou não, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por educação, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Anderson, os irmãos me chamam de Dersão. Eu, por graça de Deus, estou em casa aqui, amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos em família, para a graça de Jesus. Eu sou casado com a Fabiane. São 17 anos de casados, 24 anos juntos, para a glória de Deus. Sou pai da Ana Beatriz, do Benjamin e da Mariana. Beatriz vai fazer 15 anos, Benjamin tem 9, Mariana tem 8 meses, para a graça de Deus. Tive um encontro pessoal com Jesus um dia, e esse encontro transformou a minha história. Se eu estou vivo até hoje, de pé e na presença de Deus, foi porque um dia Jesus olhou para mim e disse que eu era precioso e disse que eu tinha valor. É bem verdade que muitos de vocês que estão aqui não sabem o porquê vieram aqui, nem sabem o que estão fazendo aqui. Mas para você que não sabe como chegou até esse lugar, para você que não sabe o que veio fazer aqui essa noite, eu preciso dizer a você: você veio até aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. E o fato dele ter desejado que você estivesse aqui essa noite é resposta de um propósito. Deus tem algo para fazer na sua história, Deus tem algo para fazer na sua vida. Por isso, se eu puder te dar um conselho essa noite, o único conselho que eu daria para você é: renda-se. Por vezes a gente fica aqui querendo uma receita de bolo. Quantas Ave Maria eu tenho que rezar? Quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler por dia? Quantos jejum, quantas penitências eu tenho que fazer? Eu entendo que isso tudo é importante. Mas mais do que tudo isso, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar na fé diante de Jesus é se render, irmãos. Porque se a gente não se render a Jesus, a gente pode fazer todas as outras coisas. Só que se o nosso coração não for inteiramente dele, acabou, irmãos. A gente nunca vai chegar em lugar nenhum. A gente vai rodar e vai parar no mesmo lugar. A gente vai camelar uma estrada e vai chegar no meio do nada e vai perceber que nada se respondeu, nada se resolveu, porque a gente fez tudo o que poderia ter feito, mas não fez o principal, que é entregar o coração por inteiro para Jesus. Então, se você está aqui essa noite e quer de alguma maneira descobrir como que Jesus pode mudar a sua vida e como as coisas podem ser transformadas na sua história, eu diria uma única coisa para você: por favor, essa noite, renda-se a Jesus, porque Ele sozinho pode fazer aquilo que todo o nosso esforço humano não é capaz de fazer. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abre lá comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 36, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 36. Irmãos, eu confesso que eu sempre procuro ter bom humor com as coisas. Quem me conhece, os irmãos que convivem aqui comigo um pouco mais de perto, sabem que eu sou palhaço e sou escrachado para muita coisa. Só que eu tenho um temor muito grande no meu coração essa noite, que me impede de ser o tão engraçado quanto eu gosto de ser. Eu vim pensando no caminho e pelas conversas que eu tive com o Daniel, a intenção era que eu estivesse aqui semana passada, que foi o primeiro grupo do ano. Por conta de uma realidade de saúde, eu não pude vir ao grupo semana passada, e aí nós fechamos para que eu estivesse aqui hoje. Só que quando ele me mandou o tema para pregar aqui hoje, eu pensei comigo: era melhor eu ter vindo doente semana passada do que hoje, né? Porque o tema de hoje é complicado, irmãos. Só que não é complicado para você, é complicado para mim. Eu queria não ter lido o que ele escreveu para mim, eu queria não ter ouvido o que eu ouvi de Deus, eu queria não ter escrito aquilo que eu escrevi no papel, porque hoje é um dia em que, se eu e você ouvirmos aquilo que o Senhor tem para dizer, se eu e você lermos aquilo que está escrito no texto que nós vamos ler, se eu e você ouvirmos tudo aquilo que está sendo dito aqui desde o início desse grupo até o final da nossa reflexão, e nós não nos rendermos a Jesus, e nós não mudarmos de vida, pode ser que a gente não tenha uma outra oportunidade diferente dessa. E pode ser, meu irmão, de verdade, que as coisas fiquem muito ruins para nós.
Nós estamos diante de um tempo em que toda essa alegria, toda essa festa que a gente faz para Jesus, ela é muito boa, ela é necessária, é importante que todo o louvor, que toda a dinâmica, que toda a convivência fraterna seja praticada no nosso meio, mas antes de qualquer coisa, é necessário que nós nos convertamos. É necessário nós passarmos por um processo de mudança de vida, único, completo e definitivo. O ano de 2026, meu irmão, e aqui eu não estou prevendo o futuro, nem tenho bola de cristal, até porque eu não acredito nessas coisas, e também não estou profetizando desgraça, mas o ano de 2026 é um ano em que nós não sabemos o que virá pela frente, assim como todos os outros, mas o ano de 2026 eu tenho para mim que é um ano decisivo para muitos de nós. O ano de 2026 é um ano em que Deus vai pedir contas para nós de tudo aquilo que nos foi confiado ao longo de todo esse tempo em que nós nos levantamos na presença dEle e dissemos: Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida à tua disposição. Muito provavelmente Deus peça conta da sua vida esse ano. Eu não sei quanto tempo mais você tem de vida. Muito provavelmente Deus peça conta da minha vida esse ano. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. Mas o que precisa todos os dias martelar na minha mente, o que precisa todos os dias tirar o meu sono, não é o fato de se eu vou morrer amanhã ou se eu vou morrer daqui 10 anos. O que precisa tirar o meu sono, o que precisa todos os dias me incomodar, me desinstalar do conforto em que eu estou, é a seguinte pergunta: se hoje for o derradeiro dia da minha vida, eu estou preparado para um encontro definitivo com o Senhor? Se o Senhor me chamar hoje, baseado em tudo aquilo que eu vivi, baseado em tudo aquilo que nós fizemos juntos aqui nessa terra, eu vou para a eternidade junto com Ele no céu? Porque se a gente não se fizer essa pergunta, e se a gente ainda tiver dúvida do lugar para onde nós vamos, se os nossos olhos se fecharem essa noite, eu preciso dizer para você, alguma coisa de errado não está certo. Você entendeu isso, sim ou não? Alguma coisa de errado não está certo, irmãos. O negócio pode ficar muito estreito para nós. Então essa é uma noite em que Deus precisa abrir o meu e o seu entendimento. A gente precisa mudar de vida, a gente precisa se converter. E eu estou puxando a fila, tá? Eu não estou dizendo que vocês precisam se converter, eu estou dizendo a gente, porque o primeiro que precisa se converter aqui sou eu, glória a Deus. Então eu estou puxando a fila. Quem entender que precisa se converter, entra na fila e vamos meter marcha, irmão, porque senão pode não dar tempo da gente fazer o que precisa ser feito no dia de amanhã. Amém, queridos? Amém ou não, irmãos? Amém. O texto vai dizer o seguinte, versículo 36: propor-lhes também esta comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmãos, que vocês começaram uma série nova, e a proposta dessa série é refletir a respeito dos odres. Por sua vez, odres velhos que recebem um vinho novo da parte de Deus e que precisam ser transformados em odres novos. Eu confesso que eu não ouvi a pregação do Daniel de semana passada. Eu comecei, mas fiz questão de parar. Eu falei, eu não quero terminar de ouvir, porque senão eu não dou conta de pregar na outra semana. Mas o pouco que eu ouvi da pregação do Daniel, ele fez um caminho explicando o contexto para vocês, do que é o odre, de qual que é o significado do contexto e do que propriamente um vinho novo poderia causar nesse odre velho. E aqui é interessante porque nós estamos vendo o texto ilustrar duas situações para nós. A primeira delas é um pedaço de remendo velho em uma roupa nova, e um odre velho que recebe um vinho novo e por conta da fermentação desse vinho já não pode suportar então aquele ambiente e acaba rompendo o odre e o vinho se perde.
Quando eu leio esse texto, tanto em Mateus, em Marcos e em Lucas, que são os evangelhos em que eles se repetem, a primeira coisa que eu sinto no meu coração é um ponto de interrogação, é uma dúvida em relação a como que nosso Senhor chegou a esse contexto. Porque veja, tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos cita em mais de um evangelho, Jesus Cristo está de alguma maneira querendo aplicar aquilo como verdade absoluta. Se você lê um contexto, uma parábola ou uma orientação em um único evangelho dos 4, aquilo muito provavelmente é uma instrução que Jesus, contando uma parábola ou contando uma história, ele oferece para quem está ouvindo ele. Só que quando mais de um evangelista ele relata a mesma coisa, ele fala a respeito do mesmo assunto, é como se a igreja estivesse dizendo para nós que aquilo precisa se tornar uma verdade absoluta na nossa vida. E aí eu olho para o contexto todo, a gente lê a partir do versículo 36, que é quando Jesus faz a comparação entre o remendo velho na roupa nova e o odre velho junto com o vinho novo. Só que eu venho versículos para trás, para ser mais preciso, outros 3 versículos para trás, para entender como que essa conversa de odre, como que essa conversa de remendo começa. E aqui é interessante porque o assunto não tinha absolutamente nada a ver com corte e costura e nem com vinho bom, aleluia ou não? O assunto era a respeito de jejum, irmãos. O assunto, ele literalmente era o mais aleatório possível. Eles estavam falando a respeito de uma prática, a respeito de algo que precisava ser cumprido como lei, como preceito. Mas para ilustrar, Jesus usa 2 figuras de linguagem aqui completamente aleatórias para aplicar isso como verdade absoluta na minha e na sua vida. Os homens, eles olham para Jesus sentado com os seus, fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, que é o que, irmãos? Comer, aleluia ou não? Aleluia ou não? Jesus estava comendo, irmãos. Jesus é o cara, abre um parênteses aqui. Se você ler a Bíblia, e se você gostar da Bíblia, e ler a Bíblia, sobretudo nos evangelhos, você vai ver que Jesus gosta de quem está acima do peso, aleluia, irmão? Porque normalmente o que Jesus mais gosta de fazer é dormir e comer, glória a Deus. Fecha o parênteses, brincadeiras à parte, estou brincando, viu? Só interpretação boba para tirar você aí dessa seriedade toda. Mas veja que Jesus está sentado com os seus discípulos comendo, e os fariseus e também os discípulos de João, eles começam a interpelar Jesus, começam a questionar Jesus. Ei, Jesus, e colocar Jesus numa saia justa a gente já viu que não dá certo. Olha a mulher samaritana e todos os outros que quiseram arrumar uma quiaca com Jesus, todo mundo se enrolou. E os caras foram querer questionar Jesus Cristo a respeito do jejum. Veja, a lei não está dizendo que a gente precisa jejuar. Veja que tanto os fariseus quanto os discípulos de João, eles tinham a prática de jejuar 2 vezes por semana. A lei inicial dos judeus obrigava que eles jejuassem 1 vez por semana, mas para se mostrarem mais santos do que os outros, sobretudo os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana e faziam questão de que no momento em que eles estavam jejuando, eles saíssem às praças públicas sem comer, com as roupas sujas, ou demonstrando certa fraqueza, para que os outros olhassem e vissem o jejum que eles estavam fazendo. Haja visto que num determinado momento do Evangelho, da Sagrada Escritura, quando nós vamos receber de Jesus a orientação sobre o jejum, ele vai dizer: quando você estiver jejuando, vai lá, lava o seu rosto, se recomponha, porque quem precisa saber o que você está fazendo é aquele que vê no escondido, é aquele que sonda o coração, e não aquele que vê a prática humana. Só que os fariseus faziam a prática do jejum publicamente, para que os outros olhassem e achassem que eles eram mais santos por aquilo que eles estavam fazendo. E para querer mostrar que era mais santo do que os outros, eles jejuavam não só 1 vez por semana, como mandava o preceito, mas jejuavam 2 vezes. Então o povo olhava e falava: nossa, o grau de santidade desses caras aí é loucura, é hardcore total, não dá para chegar no nível desses caras. Veja, trabalhar naquele sol quente, andar caminhos longos como que os judeus andavam para poder trabalhar, e jejuar ainda 2 vezes por semana, o cara tinha que ser muito faixa preta para poder fazer isso. Então eles se mostravam melhores do que os outros. Só que eles vão querer fazer um questionamento sobre a lei para quem? Para aquele que estava acima de toda e qualquer lei, que é o próprio Jesus. Escuta, Jesus, a lei não está mandando a gente jejuar? Veja, era um dia de cumprir jejum, e Jesus estava sentado picando pau, comendo frango, tomando vinho e fazendo festa com os seus, e os caras vão perguntar de jejum para Jesus. E Jesus falou: escuta,
Presta atenção aqui, ó, seus filhos do Satanás, capomba gira. Presta atenção aqui. Porventura, você pode obrigar a jejuar aquele que está sentado na mesa com o próprio noivo? Veja, Jesus, ele responde a pergunta daqueles homens com uma outra pergunta. Porventura você pode obrigar alguém a fazer algo que esse alguém já encontrou? Aqui Jesus traz a primeira lição para nós, porque veja, quando a gente fala de jejum, infelizmente no nosso meio, e aqui eu falando como membro da Renovação Carismática Católica, no nosso meio como movimento da Renovação Carismática, e aqui eu vejo que em grande parte da igreja, nós transformamos algumas práticas espirituais como que em mandingas ou macumbas santas que a gente faz para conseguir conquistar algum tipo de poder ou algum tipo de benefício dos céus. Então quando a gente está se aproximando de um retiro poderoso, em que a gente vai pregar, em que a gente vai ministrar, em que a gente tem alguma função, qual que é a primeira coisa que propõe que a gente faça? Vou fazer um jejum. Só que se você perguntar para a maioria da galera que tem que fazer esse jejum, por que eles estão jejuando, geral vai responder: é para Deus me dar uma palavra, ou para eu ter poder para colocar a mão na cabeça dos outros e rezar quando os capetas se manifestar no retiro. Glória a Deus ou não? Aqui não, porque aqui é uma bênção. Só lá em Carapicuíba, né, Renatão? Aqui não, porque aqui é uma bênção. Aqui todo mundo jejua, mas não é por esse propósito. Só que entende uma coisa: nós desvirtuamos o verdadeiro sentido da prática espiritual, sobretudo do jejum. Porque o jejum não é para a gente receber um poder da parte de Deus, não é para a gente receber uma palavra iluminada que vai converter o coração de quem escuta. O jejum é uma prática que precisa estabelecer relacionamento entre nós e o próprio Cristo. É uma prática para nos levar mais perto de Jesus, independente da palavra que Ele pode nos dar, ou independente daquilo que Ele pode fazer por resultado daquele jejum. Só que os fariseus, eles acreditavam que quanto mais jejuns eles fizessem, eles seriam mais santos, eles teriam mais poder e mais autoridade diante dos homens. E aí Jesus quebra as pernas de todo mundo, falou: ei, os caras que estão sentados na mesa aqui comigo, ô seus bobão, eles entenderam que o jejum é necessário para a gente estabelecer relacionamento, e eles já estão na mesa com quem eles deveriam estar. Eles não precisam jejuar enquanto nós estamos juntos. Agora, quando o noivo for embora, o próprio Cristo disse, quando o noivo ir embora, aí sim, quem não estava na mesa, ou até quem estava, vai precisar jejuar para conservar a relação com o noivo que estava na mesa. Então entende uma coisa: a prática do jejum não era para receber poder e nem palavra de Deus, mas era para ter uma relação de intimidade profunda com o Senhor. O grande problema, e aí a gente entra dentro dessa realidade, é que Jesus está empregando uma nova lei, uma nova aliança, que vai muito além da letra que já estava escrita. Jesus está convencendo aqueles homens a respeito da nova aliança, que era Ele mesmo, estabelecida por Ele mesmo. Nova aliança essa que por vezes não contrariava, mas desmistificava muita coisa da lei antiga. Então qual que era a principal intenção de Jesus quando Ele faz essa comparação, antes de falar do tecido velho e do odre velho em relação à roupa nova e o vinho novo? Jesus estava querendo dizer para aqueles homens que não dá mais para continuar, humanamente falando e espiritualmente falando, usando de práticas ou de ritos antigos em relação a uma aliança nova que já foi estabelecida conosco. Aqui eu ainda não vou entrar no aspecto da vida bandida que a gente tinha antes de conhecer Jesus, da vida velha que a gente tinha antes de conhecer Jesus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas nesse momento eu quero falar sobre as vezes em que nós estamos na igreja, em que nós levantamos os nossos braços, em que a gente grita glória e aleluia diante de Jesus sacramentado, só que o nosso coração, que é a razão pela qual nós precisaríamos estabelecer um nível mais profundo de intimidade com Jesus, está extremamente longe do que aquilo que os nossos olhos podem alcançar diante do altar. Um padre uma vez me disse algo que eu guardei no coração. Tudo bem que para ele isso não servia muito, mas ele me ensinou e pelo menos para mim serviu. E ele disse uma coisa para mim uma vez:
A gente não pode se iludir com os beatos e beatas de igreja, e eu não estou falando dos que estão sobre os altares, mas os que convivem conosco dia a dia, que se acham donos da igreja. A gente não pode olhar para quem convive junto conosco todo dia dentro da igreja, e porque vê essas pessoas fazendo boas ações, bons gestos ou boas obras, achar que eles já são santos e que eles são perfeitos, porque muitas vezes, quanto mais perto nós estamos do altar, mais distante nós estamos de Deus. Às vezes, quanto mais perto nós estamos da Sagrada Eucaristia, mais longe nós estamos de Jesus. E é sobre isso que Jesus fala, a respeito do tecido e do odre. Jesus está dizendo que por vezes nós estamos clamando, nós estamos pedindo um vinho novo sobre nós. E aqui toda semana eu tenho certeza absoluta que a principal súplica dos irmãos, do Daniel, do ministério, dos servos, da intercessão e de quem vem pregar, a principal súplica dos irmãos para esse grupo é: vem Espírito Santo, porque o próprio Espírito é o vinho novo. A nossa súplica de toda semana é: vem Espírito Santo, derrama um vinho novo sobre cada um de nós. E a palavra nos diz que todo aquele que pede recebe. Então todas as vezes que a gente clama, o Senhor vem e faz o quê? O Senhor vem e faz o quê? Ele avalia se a gente está pronto para receber, sim ou não? Ele avalia se a gente está pronto para receber, sim ou não? Ele avalia se a gente está pronto para receber, sim ou não? Não, Ele não avalia. Quando a gente pede, Ele vai e derrama. Todas as vezes que você levantar seus braços para o céu e dizer: vem Espírito Santo, sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai vir. Só que o lance é o seguinte: a gente tem um termômetro espiritual dentro do nosso pescoço aqui, né? Que ele vai apitar nessa veia carótida aqui do lado esquerdo aqui às vezes, né? Que a gente fica pensando assim: não está tremendo? O Espírito não veio. Está tremendo, está esquentando, o Espírito está aqui. Entende uma coisa? Todas as vezes que eu clamo: vem Espírito Santo, Ele vem ao meu encontro. Só que a grande maioria das vezes em que a gente clama, a gente não sente absolutamente nada. Por quê? Porque esse Espírito não tem poder? Não, pelo contrário, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que esse Espírito que veio ao nosso encontro pode produzir em cada um de nós. É aqui onde está o lance, que eu preciso dizer que tem muita gente que está na igreja há mais de 20, 30 anos, rezando, pregando, ministrando, intercedendo, mas nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Está 30 anos dentro da igreja, está varrendo igreja, está arrastando banco, está lavando igreja, está servindo no altar, está fazendo leitura, está cantando salmo, está tocando no ministério, mas nunca teve uma experiência de intimidade verdadeira com Jesus. Está fazendo as coisas para Ele, está desempenhando um bom papel, mas o coração nunca esteve rendido para Jesus. Sabe por quê? Exatamente pelo motivo como eu comecei essa pregação: não se rendeu de uma vez por todas nas mãos do Senhor. Anderson, mas peraí, cara, eu me lembro que um dia você pregou a respeito, cara, eu lembrei muito disso ontem. Maranatá, no último, primeira pregação que eu fiz, quem estava lá e prestou atenção vai lembrar. Eu falei sobre um lance chamado teoria da linearidade, que é quando as pessoas falam para nós o seguinte: ó, tem aqui uma receita de bolo, você está no lugar X e quer chegar no Y. Sabe como que você faz para chegar lá? Você segue esses passos, cumpre essas ordens, cumpre essas regras e vai dar tudo certo, você vai chegar do outro lado. Só que aí a gente para fazer uma reflexão da nossa vida, e muitas vezes a gente olha e percebe que a gente cumpriu todas as orientações, respeitou todos os processos e fez tudo aquilo que a gente literalmente recebeu como ordem, e no final das contas a gente não chegou a lugar nenhum. A gente literalmente não saiu do zero. Quem já passou por uma situação como essa aqui? Levanta a mão para eu ver. Você fez tudo e no final das contas você fez aquela reflexão, né? Poxa vida, eu fiz tudo aquilo que me pediram e nada deu certo. O outro fez também e ele fez até meio errado, mas funcionou para ele, para mim não funcionou. Entende uma coisa? Sabe por que por vezes a gente faz tudo certo e a gente não sai do zero? É porque nós aprendemos a desempenhar muito bem os nossos papéis espirituais diante de Jesus, mas a gente não se rendeu de coração inteiro para Ele ainda. O coração velho, entende uma coisa? O odre velho, como dizia o Daniel na semana passada, e como diz o texto, não é um coração de quem já está há muito tempo na caminhada servindo a Jesus. O odre velho é o coração daquele que está diante de Jesus, recebendo os benefícios dele, ouvindo aquilo que ele está dizendo, provando do que ele está derramando, mas isso não tem feito efeito nenhum na sua vida. Por isso que eu estou dizendo
para você que vocês arrumaram um problema gigantesco ter me chamado para vir pregar aqui essa noite. Porque antes de pregar para você, eu estou pregando para mim. Eu preciso me converter. Então eu vou jogar duro comigo essa noite. E por consequência com você também. Aleluia ou não, igreja? Aleluia ou não? Pois é, cara. Tem muita gente há muito tempo na presença de Deus que já viu Nossa Senhora andando de bicicleta na nuvem, já viu o anjo jogando bola no teto da igreja, mas continua exatamente do mesmo jeito. Nada vai para frente, a vida não funciona, nada de bom acontece, não sai do zero. Por quê? Porque está pedindo, vem Espírito, só que não se converteu de verdade ainda. Ezequiel 36 vai trazer uma profecia profunda para nós. Uma profecia extraordinária, mas que a gente precisava se lembrar dela todos os dias. O que vai dizer Ezequiel 36, irmão? Quem sabe me dizer? Tirando você, Daniel, vai. Carta marcada. Ezequiel 36 vai dizer assim, ó: eis que derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra, e no lugar colocarei um coração de carne, um coração vivo que respira. Deus está dizendo através de Ezequiel no capítulo 36 que vai nos dar um coração novo. Só que a questão é a seguinte: logo depois a gente olha para o capítulo 37. A gente já pregou sobre isso aqui na série dos ossos secos. Eu me lembro porque eu já falei isso aqui. E lá a gente vê literalmente quais são as nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus. Só que antes da gente desempenhar qualquer papel, antes da gente fazer qualquer coisa na presença de Deus, antes da gente testemunhar, cantar, ministrar ou ser qualquer coisa para que os outros vejam o que nós estamos fazendo, a gente precisa antes passar por um processo de transplante, onde Deus enfia a mão, formigão, no seu peito e arranca esse coração que você tem aí dentro, esse odre velho que você tem aí dentro, e coloca no seu peito um coração novo. Só tendo recebido um coração novo, só tendo se convertido de verdade, Jesus tem poder para manifestar como o seu Espírito, que é derramado sobre nós como vinho novo todos os dias, de manifestar o seu poder e nos fazer verdadeiras testemunhas daquilo que Ele quer realizar. Só que o grande lance é o seguinte, mano: nós estamos dando todos os dias pedindo, vem Espírito Santo. Só que a gente não quer fazer as coisas de Deus. A gente está todos os dias pedindo, vem Senhor, e derrama um vinho novo. Só que a gente quer os benefícios de Deus, mas a gente não quer fazer aquilo que Ele está mandando. A gente quer as obras de Deus, mas a gente não quer obedecer a ordem dEle. Nós queremos ver a graça dEle sendo derramada, mas nós não queremos pagar o preço necessário de mudar de vida, de largar as práticas que nós tínhamos antes. Quando Deus fala que nós precisamos ser odres novos, Deus está dizendo para cada um de nós, e você precisa prestar atenção nisso hoje, irmãos. Deus está dizendo para cada um de nós que o nosso coração precisa de uma vez por todas ser transformado. Porque senão, cara, eu preciso dizer para você, a gente vai ver muita coisa acontecendo, a gente vai fazer muita coisa, só que a gente vai viver, como diz o tema, numa profunda ilusão, achando que a gente está construindo uma mansão no céu, tijolinho por tijolinho. E quando a gente fechar os olhos nessa terra, quando desligar o disjuntor aqui, a gente vai chegar num lugar que não é nada bonito como o céu, porque a gente pensou que estava fazendo aquilo que deveria, mas no fundo, a gente não fez nada daquilo que realmente precisava ser feito. Anderson, mas eu estou tantos anos caminhando, eu estou tantos anos fazendo tal coisa, eu estou tantos anos militando e trabalhando na causa do Evangelho. E a minha pergunta para você é: foi Deus que te mandou fazer isso? Porque se Deus te mandou fazer isso, fechado. Eu entendo que antes de tudo isso Ele trocou teu coração. Mas se Deus não te mandou fazer isso, o meu conselho para você é: para agora. Porque senão você está gastando energia e está perdendo tempo fazendo algo que Deus não te mandou fazer. Porque a gente corre um grande risco de chegar no fim dessa caminhada toda e Jesus olhar para nós e pedir para a gente assim, ó: abre o seu peito para dar uma olhada no seu coração. E está um odre velho no lugar onde deveria ter um coração novo. E a gente vai querer usar como justificativa: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, mas eu fiz grandes obras no teu nome. Jesus vai falar: tá, mas eu não mandei você fazer nada disso, eu não te conheço. Entende que a gente precisa mudar de vida hoje, irmãos. Aliás, eu não diria que a gente precisa mudar de vida hoje, a gente precisa mudar de vida agora, irmãos. O dia não é hoje, o dia é agora. E parece loucura o que eu estou dizendo, mas o dia de mudar de vida e de se converter é agora, irmãos.
Não dá mais para a gente continuar aplicando fórmulas antigas numa aliança nova que já foi estabelecida entre nós e Jesus. Veja, a gente já chorou quando tocaram Ninguém Te Ama Como Eu no nosso retiro de primeira experiência. A gente já viu a graça de Deus sendo derramada. Não dá mais para a gente ficar como espectador assistindo o que Jesus está fazendo na vida dos outros. É hora da gente parar o que a gente está fazendo e dizer para Jesus: Senhor, se o meu coração ainda não foi transplantado, arranca ele do meu peito hoje e coloca em mim um coração novo, Senhor. Coloca em mim um coração novo, porque eu não posso comprometer o vinho novo que o Senhor está derramando todos os dias sobre a minha vida. Eu não posso comprometer o vinho novo que o Senhor todos os dias está derramando sobre a minha vida. Irmãos, aqui tem um negócio muito sério acontecendo. Porque veja que, se a gente olha para os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver os 3 falando exatamente a mesma coisa, relatando exatamente a mesma ilustração, a mesma comparação que Jesus faz, exceto Lucas. Por que exceto Lucas? Porque Lucas coloca uma cereja em cima desse bolo de abacaxi com doce de leite. Lucas coloca literalmente uma cereja em cima desse bolo, dizendo o seguinte no versículo 39: ademais, ninguém que bebeu o vinho velho quer já do novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, eu não sei se você consegue compreender o que esse versículo quer dizer, mas esse versículo precisa ser motivo da nossa insônia essa noite. Quando Lucas fala a respeito de quem já bebeu um vinho velho, aqui é interessante porque aí o Daniel, para dificultar mais a minha vida, me fez voltar lá na Catena Áurea para pegar os livros que estavam na biblioteca lá enterrado e folhear aquelas folhas cheias de pó, para literalmente olhar o que a igreja fala a respeito e o que a igreja ensina a respeito disso. E é interessante porque São João Crisóstomo, ele está dizendo o seguinte, Lucas, ele aprofunda o aspecto interior, mostrando que o homem resiste à novidade de Deus, porque pelas suas forças humanas ele não é capaz de processar aquilo que Deus está fazendo. São João Crisóstomo está dizendo para nós, a respeito do Evangelho de São Lucas, que nós não conseguimos fazer absolutamente nada pelas nossas forças humanas. Você já parou para prestar atenção que a gente está rezando para valer, que a gente está fazendo campanha de oração, que a gente está rezando vários rosários 4 horas da manhã, que a gente está fazendo muita coisa, mas nada na nossa vida está mudando? Eu quero voltar nisso, eu quero repetir isso algumas vezes, para que você realmente tenha a possibilidade, assim como eu fiz durante esses dias, você tem essa noite a possibilidade de refletir sobre como está a sua vida e as coisas que você está fazendo. Quem aqui já teve a oportunidade de refletir e pensar, eu estou fazendo umas par de jejum, estou deixando de comer uns hambúrguer, umas pizzas aí o ano todo, porque eu sei que os irmãos têm propósito. Estou deixando de rezar vários rosários, ou estou rezando vários rosários, estou fazendo vários jejuns, mas parece que nada está acontecendo e nada está mudando. Alguém já teve essa sensação? Eu quero perguntar de novo, para te provocar a responder de novo. Alguém já teve essa sensação aqui? Levanta a mão para eu ver, irmãos. Entende? São João Crisóstomo está dizendo, à luz do Evangelho de São Lucas para cada um de nós, que qualquer esforço humano que não seja resultado de uma conversão verdadeira é inútil. Qualquer esforço que a gente faça para cumprir qualquer prática espiritual, se o nosso coração ainda não estiver literalmente rendido 100% a Deus, se a gente não tiver se convertido e se o nosso coração já não estiver todo nas mãos de Deus, qualquer coisa que a gente faça, seja boa ou espiritual, é inútil. Irmãos, parece ser um balde de água fria na cabeça de muita gente, sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Sim ou não, irmãos? Eu vim no grupo de oração depois do maior cota que eu não venho. Pensei que o irmão ia falar que Jesus Cristo é amor e que eu sou maravilhoso, aleluia. E o cara está falando que as orações que eu faço não servem para nada. Eu preciso dizer que se o seu coração não estiver 100% rendido a Jesus, se ele não for o dono de todo o teu coração, você está gastando tempo e energia para algo que não vai surtir nenhum efeito, irmãos.
Entende? Nós estamos literalmente dando espaço para sentimentos, nós estamos dando espaço para oportunidades humanas que não estão nos aproximando de Jesus. Nós estamos nos rendendo a prazeres que nós já deveríamos ter aberto mão deles há muito tempo, em custa de provar um vinho novo verdadeiramente, mas nós não estamos conseguindo ver a obra de Deus se concretizar, se materializar na nossa vida, porque nós estamos com medo, ou nós estamos com receio de fazer as renúncias que precisam ser feitas nesse tempo. Então eu preciso dizer para você, irmãos, que ter um coração novo, ser um odre novo, vai exigir de você renúncias. Ter um coração novo e ser um odre novo na presença de Deus vai exigir de você transformação, vai exigir de você rendição. A gente precisa parar de flertar com o pecado, a gente precisa parar de flertar com a vida que nós tínhamos antes do dia em que Jesus nos encontrou. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que causa prazer humano em cada um de nós, mas não nos leva a uma relação de intimidade mais profunda com Jesus. E aí eu volto a dizer uma coisa que eu já disse quase todas as vezes em que eu vim aqui pregar para vocês: Deus não está interessado em quem faz as coisas boas. E aí você pode falar para mim, como sempre falou, você está maluco. Eu falei, não estou maluco. Deus não está interessado em quem faz coisa boa. Deus está interessado em quem escuta o que Ele está dizendo e obedece a ordem que Ele está dando. E a ordem de Deus para nós é: se converte, muda de vida, para que eu possa concretizar e concluir a obra que eu comecei em você. Mas entende uma coisa, meu irmão e minha irmã: sem concessão, sem renúncia, sem abrir mão de confortos, de alegrias e de prazeres humanos, nós não conseguiremos chegar à plenitude da graça de Deus. Ou seja, nós não seremos um odre novo que vai provar da totalidade do poder que tem o vinho novo dentro de cada um de nós. Vai dar ruim, mano. Vai romper a bolsa. A gente pode até sustentar por um tempo uma imagem de bom moço, uma imagem de bom servo, uma imagem de bom pregador, uma imagem de bom ministro. A gente pode até sustentar por um tempo. Só que se o nosso coração não estiver 100% rendido para Jesus, cedo ou tarde a casa vai cair para nós, mano. Cedo ou tarde vai ficar no caminho. Cedo ou tarde a gente vai literalmente ou ser desmascarado, ou então, porque aí as pessoas têm medo. Não é isso acontecer. Eu acho que ser desmascarado é a menor coisa que pode acontecer com a gente quando a gente está vivendo uma vida bagunçada ou uma vida mentirosa na presença de Deus. Acho que a pior coisa que pode acontecer quando a gente está vivendo uma vida literalmente mentirosa ou longe da presença de Deus é Jesus decretar que é o nosso derradeiro dia, Ele se apresentar diante de nós e a gente não está pronto para ir para o céu junto com Ele. Aí eu vou falar para você, irmão, é muito pior, meu irmão, perder a eternidade porque a gente viveu uma vida longe da presença dEle, do que a gente literalmente sofrer as dores desse mundo. Ei, mano, tem uma canção de um parceiro que diz assim, além de vós, o que há para mim no céu? Se eu vos possuo, nada mais me atrai aqui. Entende uma coisa? A gente quer ser rico. Glória a Deus ou não? Glória a Deus ou não? Se você não quer, eu quero por mim para você. A gente quer ter um dinheirinho no bolso. Para com essa coisa de que a gente não quer. A gente quer ter um dinheirinho no bolso. A gente quer andar num carro confortável. A gente quer ter uma casa confortável. A gente quer andar bem vestido. A gente quer usufruir de certos confortos na vida humana. Sim ou não, irmãos? É muito bom. Só que a gente, do mesmo jeito que se empenha para conquistar esses confortos, a gente precisa se empenhar 2 vezes mais para conquistar o céu. E o grande problema é que a gente não faz 1/3 para alcançar o céu do que a gente faz para alcançar os prazeres dessa vida humana. Semana anterior, as 2 últimas semanas, eu me lembro de ter trabalhado todos os dias, das 8 da manhã até as 11 da noite. Fui para o escritório um dia, trouxa, quis dormir até um pouquinho mais tarde, porque eu sabia que eu ia ficar o dia inteiro trabalhando. Aí falei para a Fabiana, eu vou para o escritório de carro. Aí cheguei um pouquinho mais tarde, porque eu entro normalmente às 9. E quando eu cheguei no tal do Itaim Bibi, os estacionamentos tudo cheio, não tinha mais vaga na rua. Aí eu tive que fazer o quê, trouxa? Parei o carro dentro do estacionamento do prédio. Aí pensei comigo assim, puxa, vai dar uns 50 conto. Caraca, caro pra burro, mas pelo conforto vamos pagar uma vez na vida. Trouxão, entrei.
Aí subi para o escritório, fiquei das 8h45 da manhã até 10 para as 11 da noite, dentro da mesma sala, de onde eu só saí para ir no banheiro e voltei, reunião atrás de reunião, demanda atrás de demanda. Aí quando fui sair, peguei minha mochilinha, botei nas costas, fui descendo com o meu chefe, e aí falei, vou pagar o tal do ticket no aplicativo no celular. E quando eu escaneei, a vontade que eu tinha era de deixar o carro no estacionamento, porque eu acho que o carro não pagava o valor que ficou o estacionamento. Aí paguei R$100 por tal do estacionamento, com ódio na vida. Eu falei, vou ter que trabalhar o resto do ano para pagar esse estacionamento aqui. Por um dia que eu trabalhei igual um desgraçado, para chegar no final do dia meu chefe chegar e falar, nós ficamos aqui o dia inteiro, mas não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. E aquela sensação de frustração de ter ficado o dia todo preso dentro de uma sala e no final ter parecido que a gente não fez absolutamente nada, tomou de conta da minha alma. Aí juntou a raiva de ter pagado 100 conto de estacionamento, a raiva de ter gastado uma fortuna para pedir comida, porque lá é tudo caro, e no final das contas ainda pensar que eu trabalhei e foi inútil tudo aquilo que eu fiz numa sexta-feira dentro do escritório, trancado. E aí eu fiquei pensando, caramba, mano, eu estou fazendo isso aqui sem saber a recompensa que eu posso ter, se vou ser promovido ou não, se vou ganhar mais ou não. Mas eu sei que se eu fizesse 1/3 disso aqui com fidelidade todos os dias, em nome do Evangelho, eu iria para o céu. E nem isso eu sou capaz de fazer, mano. O Evangelho está sendo anunciado para mim de graça. Eu estou falando de Jesus, ainda estou querendo exigir conforto em nome desse Evangelho, e eu não faço 1/3 do que eu fiz hoje trabalhando para Jesus. Aí eu fico pensando, em nome de um conforto humano, eu estou perdendo a minha salvação e estou perdendo o céu. Meu coração não está todo em Jesus. Meu coração às vezes está nos confortos dessa vida, está no dinheiro dessa vida, está no luxo dessa vida, e está muito longe da eternidade. Por isso que eu preciso dizer para você essa noite, não adianta a gente fazer todas as coisas que a gente tem feito, se o nosso coração não estiver rendido para Jesus, vai ser inútil. Então a minha proposta para você essa noite, e aqui eu quero encerrar, porque o Espírito está falando amém já, mas a minha proposta para você essa noite é a seguinte, cara, não é a gente passar a madrugada inteira aqui rezando 1000 Ave Marias, embora seja muito bom. Não é passar a madrugada inteira aqui cantando louvores, e porque eu sei que é muito bom, aleluia, glória a Deus. Não é fazer coisas que a gente sabe que podem trazer paz para nós. Não. A minha proposta para você, antes desse grupo acabar nessa noite, antes de você voltar para sua casa, sem saber o que pode acontecer dentro desse lugar, até o lugar onde você vai chegar na sua casa, vamos render de uma vez por todas, definitivamente, a nossa vida e o nosso coração para Jesus. Vamos entregar de uma vez por todas o nosso coração nas mãos de Jesus. Vamos entregar para Ele de uma vez por todas as ilusões que a gente tem vivido. A palavra de Deus vai dizer que chegará um dia que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Ei, irmão, tudo na igreja parece ser maçante, parece ser difícil, parece ser complicado. A gente não consegue encontrar prazer nenhum nas coisas que a gente faz. Eu passar o final de semana, a Dani falou para mim aqui, não, a gente passou o dia inteiro fazendo as coisas. Não que a Dani reclamou, pelo contrário, a Dani está aqui, estava até dançando lá, cheia de entusiasmo. Eu falei, glória a Deus, dança mesmo, Dani. Mas é o seguinte, imagina você ter que, no dia que você tem para descansar, ficar dentro da igreja, carregando cadeira, carregando mesa, fazendo um monte de coisa. Aí à noite tem grupo, aí você fala, vou dormir o domingão de boa até mais tarde. Aí amanhã vocês têm o quê? Formação, e vão passar mais um dia inteiro enfiado dentro da igreja e não vão descansar. E segundona, 5 da manhã, tá todo mundo de pé aonde? No busão, para ir trampar, para conquistar as riquezas desse mundo. E aí eu preciso dizer para você que se a gente não é rendido e convertido a Jesus como deveria, vai chegar uma hora que esse monte de reunião e esse monte de atividade vai encher o nosso saco e a gente vai querer ir para qualquer lugar menos para a igreja. Tô mentindo, sim ou não, rapaziada? A gente vai se sentir cansado disso aqui, não vai encontrar prazer. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está 100% rendido para Jesus. Porque se estiver 100% rendido para Ele, a gente vai estar aqui dia, noite, segunda, terça, quarta, e a gente vai olhar para o sacrário e vai dizer assim, Senhor, meu cansaço, que a outros descanse, eu encontro prazer na Tua presença, nós estamos juntos e vamos continuar perseverando até a hora que o Senhor quiser dar um descanso para nós lá na eternidade, aleluia. Só que para encontrar esse prazer, o coração precisa estar convertido, irmão. O coração precisa ter sido transplantado. O odre que tem dentro do seu peito já não dá mais para ser essa bolsa de couro velha que você está querendo colocar um vinho novo que vai fazer ela explodir de dentro para fora mais cedo ou mais tarde. Cara,
É muito pior ficar pedindo a Deus que Ele faça algo na nossa vida sem a gente ter mudado completamente primeiro. Vamos parar de pedir para Deus fazer as coisas para nós e vamos se converter primeiro, irmãos, porque eu tenho certeza que depois do coração transplantado, Deus não precisará fazer mais absolutamente nada para a gente encontrar prazer na presença dEle. A gente vai querer ficar dia e noite na presença de Jesus sem que Ele precise fazer absolutamente nada, porque o nosso prazer é estar na presença dEle e não naquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Aqui eu encerro, porque eu sei que nem todo mundo quer, mas os que quiserem ter um coração transplantado e serem uma nova criatura, meu convite para você é: fica de pé, por favor, para a gente rezar, irmãos. Entende uma coisa? Como que a gente consegue atrair Jesus para perto de cada um de nós sem fazer nenhum esforço absurdo, nenhum esforço humano? Quem sabe dizer, irmãos? Como que a gente consegue atrair Jesus para perto de nós assim rapidinho, sem a gente precisar fazer nenhum esforço demasiado? Quem sabe me dizer? Tá tudo certo, não tem problema. A gente consegue atrair Jesus para bem perto de nós muito mais rápido do que se nós estivéssemos pedindo um monte de coisa, sendo sinceros com Ele, falando a verdade, agindo com sinceridade e reconhecendo quem realmente nós somos. Tem muita gente que tem vivido aqui dentro da igreja uma vida, mas no particular e no secreto tem vivido uma vida diferente, uma outra vida que talvez seja uma vida que você não quer que os outros vejam ou descubram que você vive. O grande trampo essa noite que a gente precisa se empenhar em fazê-lo é sermos uma única pessoa, é agirmos com sinceridade, falarmos a verdade para Jesus e darmos para Ele a liberdade de entrar no nosso coração e arrancar do nosso peito esse odre velho que está aí dentro e colocar no lugar um odre novo, um coração novo, para que esse vinho novo realmente surta efeito na nossa vida. E para isso a gente tem que falar a verdade, irmãos. Para isso a gente tem que se rasgar na presença de Jesus. E aí eu preciso dizer para você que não é por esforço humano. É óbvio, tanto quanto Daniel, eu e os irmãos, a gente vai dizer para você: levante seus braços, abre a sua boca, reza alto. Beleza, a gente vai fazer isso, até porque é bom rezar assim. Mas não é pelo esforço e nem pelo empenho humano, mas é pela sinceridade e pela abertura de coração na presença de Deus. Ei, irmãos, não dá mais para encenar uma entrega, encenar um encontro com Jesus. Não dá mais para a gente viver como figurante ou como ator da presença de Deus aqui na igreja. A gente precisa literalmente dar um passo verdadeiro e deixar que Jesus, Ele faça um transplante no nosso peito hoje. Ele arranque de dentro de nós o coração velho que já não respira mais, que já não suporta mais nada novo, e nós deixemos o Senhor colocar um coração novo dentro de cada um de nós. Ei, irmão, eu não sei o que apodreceu você por dentro, eu não sei o que desgastou você por dentro, eu não sei o que levou o teu coração até a condição em que ele está hoje, mas eu sei que existe um Jesus que não vai fazer um remendo no teu coração, que não vai passar uma cera, não vai passar uma fita, não vai passar um remendo no teu coração, mas Ele vai literalmente trocar o coração que está no seu peito por um coração novo e te dar uma vida nova, porque Ele tem poder de fazer isso. Agora você precisa querer. E aí está uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu posso te ajudar refletindo como nós fizemos aqui hoje, mas eu não posso entrar dentro do seu peito, arrancar o teu coração e colocar um novo. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa sair dessa ilusão que criaram na sua mente de que está dando tudo certo, que você está fazendo as coisas certas, e assumir: cara, eu dei mancada do começo até hoje e eu preciso mudar de vida, e eu preciso mudar hoje.
Porque não é pelas obras, não é pela pregação, não é pela ministração, não é pelas orações, não é por nada, é pela minha salvação. Eu preciso mudar de vida, eu preciso estabelecer hoje um novo nível de intimidade com Jesus. Eu preciso ir para o second floor, eu preciso subir um andar, eu preciso chegar a um andar mais alto hoje, mas não num andar mais alto onde eu estarei mais em evidência, não. Eu preciso chegar a um andar mais alto de intimidade com o Senhor, de relacionamento com Ele. Portanto, feche teus olhos, por favor, irmãos. Nós vamos rezar essa noite, entregando aquilo que a gente tem dentro do peito, se é que a gente pode chamar isso de coração. A gente vai entregar o que está dentro do nosso peito hoje, para Jesus, de uma vez por todas, e pedir para Ele: Senhor, coloca um coração novo dentro do nosso peito, coloca uma vida nova dentro de cada um de nós hoje. Jesus, tira de nós toda falsidade, toda mentira, toda presunção. Jesus, tira de dentro de nós toda ilusão, toda mentira, toda historinha que nós vivemos até hoje, mas que não é a verdade a respeito do teu propósito para com cada um de nós, e nos leva, Jesus, a uma relação de intimidade contigo. Não é mais pelas práticas, não é mais pelo jejum, não é mais pela quantidade de rosário, não é mais pela quantidade de pregação. Jesus, é pelo relacionamento, é pela intimidade, é pelo desejo de ser santo e ir para o céu. Vem hoje, e antes de derramar um vinho novo, antes de manifestar o teu Espírito em nós, troca o nosso coração de uma vez por todas, Jesus. Muda a nossa vida, arranca do nosso peito esse odre velho, arranca do nosso peito essa rocha que não tem mais vida, e coloca dentro de nós um coração novo. Transforma-nos numa nova criatura, Jesus.